pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal. E hoje eu trouxe para vocês a obra Yakima, o Menino Onça, de Assis Brasil. Bom pessoal, o Assis Brasil, ele é piauiense natural da cidade de Parnaíba. Então, para mim, é uma grande satisfação hoje estar trazendo para vocês uma obra desse maravilhoso conterrâneo, que tem não só como essa, mas tantos outros livros publicados que merecem toda a nossa valorização. Essa obra foi publicada em 1997 e toda a trama acontece na floresta amazônica. Mais precisamente entre o Mato Grosso até o Pará. Ela tem uma forte crítica às aldeias indígenas que foram dizimadas pela ação humana. Em toda a história do livro, aos poucos, alguns personagens vão citando o nome de algumas aldeias indígenas que não existiam mais ou que só tinham 2 ou 3 índios que ainda tinham sobrevivido. E toda aquela situação que acontecia com os índios era oriunda do desmatamento para a criação de gado e a plantação, né? A gente sabe que até hoje ainda acontece em que muitos índios perdem as suas terras para beneficiar algumas pessoas por conta da ganância, do poder, de cada vez ter mais e mais dinheiro. Os grandes fazendeiros, eles vão desmatando, vão derrubando tudo aquilo que tem pela frente sem perguntar se é do índio, se não é, para a criação de gado, para a plantação de soja. E aqui nessa obra conta um pouco, e também nós sabemos que ainda hoje existe muito essa situação, apesar de que, infelizmente, muitas aldeias indígenas já foram completamente dizimadas. Um dos personagens que nós temos aqui dentro dessa obra chama-se Gavião Vaqueiro. E o interessante é que o Gavião Vaqueiro, ele é presente não só nessa obra, como em tantas outras obras do autor. O autor, ele escolheu estar trazendo o Gavião ao longo das obras dele. O Gavião Vaqueiro, que é um grande conhecedor da floresta amazônica, a fauna e a flora. A obra inicia com o Coronel Torquato, dono da fazenda Buriti, no Mato Grosso, e a sua esposa, Dona Idalina. Eles dois tinham perdido o seu filho, Jonas, o filho mais velho do casal, há aproximadamente 2 anos. O Coronel Torquato estava passeando pela floresta amazônica com o seu filho Jonas, e quando ele se deu conta, o filho dele tinha desaparecido. A partir desse sumiço, ele passou a procurar o seu filho, ele procurou incansavelmente, ele pagou muitas pessoas que diziam conhecer muito bem a floresta amazônica para ver se encontrava o seu filho, mas infelizmente nunca foi bem sucedido, ninguém nunca trouxe nem sequer uma pista do paradeiro do filho desse então fazendeiro, Coronel Torquato. O coronel toma conhecimento de 2 pessoas que são muito corajosas, que era o Gavião Vaqueiro e o Doutor Quizila. Ele então resolve contratar os 2 para fazer essa última caçada ao seu filho. Porque lá no fundo o Coronel Torquato já tinha perdido todas as esperanças e para ele o seu filho não ia mais aparecer, não ia mais voltar, já que dentro desses 2 anos ninguém nunca teve nem sequer uma pista dele. A Dona Idalina tinha uma esperança, ela não tinha perdido a fé e ela acreditava que ainda o seu filho ia voltar para a fazenda são e salvo. Chegando à fazenda do Coronel Torquato, o Doutor Quizila e o Gavião Vaqueiro conversam com o casal, perguntam como é que aconteceu aquele sumiço. Eles procuram saber um pouco das características do Jonas, que era um menino branco, de cabelo loiro. Inclusive os pais de Jonas contam que ele tinha uma manchinha de nascença atrás do joelho, que essa era uma das formas de poder identificá-lo, né? Se por acaso eles
chegasse a encontrar algum menino branco pela floresta ou em alguma tribo indígena, eles poderiam identificar se era o Jonas ou não por meio dessa mancha atrás do joelho. A primeira forma que os dois encontram para tentar descobrir, seja qualquer coisa que fosse, o mínimo, para que eles pudessem iniciar aquela busca, pois eles não sabiam nem por onde iniciar, já que ninguém nunca tinha encontrado sequer uma pista para descobrir o paradeiro do Jonas. Então foi o que eles, a primeira ideia que tiveram foi de conversar com a última pessoa que o Coronel Torquato tinha contratado para tentar descobrir o paradeiro do Jonas. Então isso eles fizeram. A última pessoa foi até a fazenda. Lá eles conversaram um pouco sobre por onde ele andou, a quem ele perguntou alguma coisa para tentar descobrir por onde esse menino estava. E aí ele disse que já se aproximando do Pará, ele em um posto indígena, ele conversando com algumas pessoas em um posto indígena, ele disse que existia, essas pessoas falaram para ele que existia uma tribo indígena chamada tribo Baré, e nessa tribo as crianças, os meninos dessa tribo e o chefe da tribo se vestiam com pele de onça, eram os meninos onça. E, segundo ele ouviu nesse posto que entre esses meninos, esses índios, tinha um índio branco, tinha um menino branco entre esses índios dessa tribo Baré. Mas ele não acreditou, achou que essas pessoas estavam com história. E falando em posto indígena, pessoal, os postos indígenas são uma unidade de assistência aos índios, a qual lá eles distribuem para as tribos. Tanto o índio pode buscar também no posto mantimentos e remédios. Então essa é a função dos postos indígenas, que ficam em lugares estratégicos próximos às aldeias. Ele, naquele momento, essa última pessoa que tinha sido contratada não acreditou. Mas quando essa pessoa contou ao Dr. Quinzila e ao Gavião Vaqueiro, que também estava junto naquele momento, o Coronel Torquato e a Dona Idalina, o coronel ficou com a pulga atrás da orelha. Bom, será que esse menino onça, esse menino branco, que disseram que está convivendo em uma tribo indígena, será que não é o Jonas? A partir dessa informação, para o doutor Quinzila e para o Gavião Vaqueiro, já era uma pista. Nem que não fosse o Jonas, mas eles pelo menos agora tinham algum lugar para ir. Eles já tinham alguma indicação de um possível menino branco em uma tribo indígena. Porque até o momento eles não tinham nenhuma pista, eles não tinham nenhuma ideia de onde o menino estava ou o que pudesse ter acontecido com o menino. No dia seguinte, Dr. Quinzila e Gavião Vaqueiro seguem em busca do menino, cada um em um cavalo, levando muitos mantimentos, já que eles iam sem data para voltar. A intenção deles era voltar apenas quando encontrassem o Jonas. Indo pela floresta, já próximo do anoitecer, eles resolvem acampar à beira de um rio, pois ainda estava muito distante do destino deles e eles precisavam descansar. Então eles dormem ali na floresta mesmo, eles acampam naquele lugar. Como eu já havia dito, o Gavião Vaqueiro ele é muito conhecedor da floresta e o Dr. Quinzila também era um homem muito sábio. Logo amanhecendo o dia, cedo, eles escutam um barulho no rio. E esse barulho vem cada vez se aproximando mais e aí então eles percebem que ele era um casal de índios que vinha em uma canoa. O nome do índio era Mebope e a esposa do índio era Tanuí. A Tanuí estava grávida, prestes a dar à luz. Então, todo esse barulho que eles vinham fazendo era a Tanuí, que já estava começando a sentir as dores do parto. O casal, então, para ali onde está o Gavião Vaqueiro, o Dr. Quinzila, descem da canoa. O Dr. Quinzila, que não era médico, mas que tinha muitos conhecimentos de medicina, acaba ajudando a Tanuí a ter o parto. Ela estava com dificuldades, não estava conseguindo até então ter o seu bebê. Com isso, o Dr. Quinzila passa a ajudar a Tanuí naquele momento. E para acalmar um pouco o esposo da Tanuí, o Gavião Vaqueiro começa a puxar assunto com ele para tentar acalmar, distrair um pouco ele daquela situação. E é então que
O Gavião Vaqueiro pergunta: Mebope, você já ouviu falar de algum menino branco em uma tribo indígena? Ou algum menino onça, menino que se vestia com pele de onça? O Mebope fica um pouco desconfiado, sem querer responder. Mas é naquele momento em que o Gavião pergunta, a mulher dele dá a luz. Então eles vão todos para aquele local onde estava a Tanuí com o Dr. Quinzila. E aí vão receber a criança, os índios ficam muito felizes. O Mebope faz um tipo de oferenda que era natural da sua tribo indígena, quando nascia uma criança, e todos ficam muito felizes. Inclusive o casal fica tão feliz com a ajuda do Dr. Quinzila e do Gavião Vaqueiro, que eles colocam o nome da criança, que era um menino, de Gavião Quinzila, em homenagem aos dois. Passado algum tempo, algumas horas depois que a criança já tinha nascido, que a Tanuí já estava mais recuperada, então o Gavião Vaqueiro chama o Mebope para eles irem caçar alguns peixes para o jantar. Quando eles vão procurar os peixes, mais uma vez, o Gavião Vaqueiro pergunta ao Mebope se ele já tinha ouvido falar de algum menino branco em tribo indígena. E, inclusive, o Gavião Vaqueiro diz: não tenha medo, Mebope, nós não somos pessoas ruins, nós estamos aqui contratados pelo Coronel Torquato do Mato Grosso. Nós viemos em busca do seu filho que está desaparecido há 2 anos e nós só queremos saber se você já ouviu falar ou já viu algum menino branco em alguma tribo de índio. Depois que o Gavião Vaqueiro passou essa segurança para o Mebope, já que ele era bem desconfiado, ele resolve dizer que uma vez que estava em um posto indígena chamado Creputiá, ele escutou um velho índio já de idade dizendo que na tribo Baré, em uma tribo chamada tribo Baré, tinha um menino dos cabelos loiros que se vestia com pele de onça, que era um menino onça. Bom, então naquele momento que ele já tinha uma indicação de um nome de um posto, era o posto Creputiá, que era um pouquinho longe de onde eles estavam, mas aquilo para ele já foi outra pista, aquilo que ajudou mais ainda. Aquele menino poderia ser o Jonas, como também não poderia não ser, mas eles só iriam descobrir se eles fossem até lá para tirar a certeza. Então, depois de um dia que a Tanuí tinha dado à luz, o casal, o Mebope e a Tanuí, segue em direção à tribo deles e o Gavião Vaqueiro e o Dr. Quinzila vão em direção agora então àquele posto chamado Creputiá, que era a próxima pista que eles tinham. Já que o Mebope escutou essa história de um índio velho, já idoso, o Gavião e o Quinzila ficaram com a dúvida, pensando que aquele índio pudesse ter contado uma história inventada, alguma coisa que fosse da sua caduquice, que não fosse verdade. Mas como já foi dito, eles só teriam a certeza se fossem até lá para tirarem todas as dúvidas. Chegando até o posto Creputiá, eles encontram o agente que comandava o posto, chamado de Girão. Então eles perguntam ao Girão se ele lembrava de algum velho índio que frequentava o posto. O Mebope até havia dito que o velho índio ia para buscar fumo. Ele sempre ia ao posto com essa intenção. O Mebope também havia dito que o nome desse índio era Cumuá. O Girão disse que não se lembra desse índio, desse velho índio que ia buscar fumo lá no posto, pois muitos índios iam lá com essa intenção, então ele nunca tinha prestado atenção. Mas que se o Dr. Quinzila e o Gavião Vaqueiro quisessem, poderiam ficar alguns dias lá no posto, esperando que o índio pudesse chegar lá a qualquer momento. E de fato eles ficaram um dia, mas não apareceu nenhum índio. Eles perguntaram também ao inspetor Girão se ele tinha ouvido falar de algum menino branco em tribo indígena, mas o Girão disse que nunca tinha ouvido falar nessa história.
Então eles já tinham esperado um dia e esse velho índio Kumuá não tinha aparecido lá para buscar fumo. Porque até então eles não sabiam do paradeiro desse índio, não sabiam de qual tribo ele era, onde ele morava. Eles nem sabiam se realmente esse índio existiu. O Bebop poderia até ter inventado essa história. De repente, assim, como se eles já tivessem perdido as esperanças, eis que o velho índio Kumuá chega até o posto para buscar fumo. Quando eles saíram da fazenda, eles foram bem abastecidos, tanto com alimentos, dinheiro, cachaça e fumo, porque eles sabiam que os índios, a maioria, gosta muito de fumo. Então, se eles precisassem, vamos dizer assim, chantagear algum índio, eles poderiam dizer: se você me disser tal coisa, eu vou lhe dar fumo ou cachaça. Então, o Kumuá já chega e pergunta: tem fumo? Com isso, eles começam o interrogatório, perguntando para o Kumuá se ele sabia de algum menino branco numa tribo Baré. E aí ele diz: tribo Baré, menino branco, Inapirico treina menino branco para ser chefe de tribo Baré. Assim ele falou. E Inapirico, pessoal, era o chefe da tribo Baré. Que essa tribo Baré era possivelmente a tribo onde tinha um menino branco e que esse menino branco poderia ser o Jonas. E eles começam a apertar mais um pouco o Kumuá para ver se ele dizia mais coisa, para ver se realmente aquilo era verdade, porque eles percebiam que tinha horas que o Kumuá meio que alucinava. Talvez pela idade, já era muito velho. Mas eles foram percebendo que não, que talvez aquilo que o Kumuá estava falando realmente era verdade, pois nem sempre ele parecia estar alucinando. Muitas das vezes ele estava bem consciente daquilo que falava. Quando o Gavião Vaqueiro e o Dr. Kizila iam pedindo ajuda ao Kumuá, ele ia dizendo que queria fumo. E aí eles diziam: se você me disser, eu lhe dou fumo. Aqui a gente tem muito fumo para você. Só precisa que você responda o que a gente está perguntando. Até que eles entraram em um acordo. Eles perguntaram se o Kumuá podia levá-los até a tribo Baré. O Kumuá disse que sim, mas só no outro dia, pois já era tarde, ele queria voltar para sua casa. Com isso, Dr. Kizila e Gavião Vaqueiro foram juntos com o Kumuá até a casa do velho índio. Lá eles passaram a noite e logo cedo, no outro dia pela manhã, eles foram em busca dessa tribo Baré para tirar certeza de quem era esse menino branco que estava lá. Pessoal, o Kumuá, ele morava com sua esposa, apenas ele e sua esposa, pois a sua tribo já tinha sido dizimada pela ação humana. Infelizmente só tinha sobrado eles dois. A sua esposa também já era uma senhora de idade chamada de Arapansi. Logo cedo eles vão em busca da tribo Baré e aí como havia dito que na tribo Baré tinha um rapaz, um índio cachaceiro, muito viciado em cachaça, chamado de Gualabé. O Gualabé era da tribo Baré, porém ele tinha sido expulso pelo Inapirico. O Inapirico tinha expulsado o Gualabé e o Gualabé morava nas proximidades da tribo, porém ele não chegava nem perto, ele não tinha coragem de chegar perto porque ele tinha muito medo do Inapirico. Então eles resolvem, antes de ir diretamente à tribo, procurar o Gualabé para perguntar ao Gualabé se realmente procedia toda essa história, se existia um branco mesmo nessa tribo. O Kumuá, muito esperto, ele diz: pois então eu quero que vocês andem com uma garrafa de cachaça na mão, porque se vocês andarem com a cachaça, o Gualabé vai perceber e logo vai chegar aqui próximo a vocês, já que ele era muito viciado. E assim aconteceu. Logo o Gualabé chega perto deles, ali no meio da floresta, um pouco perto da tribo Baré, mas não tão perto. E aí, Dr. Kizila mais uma vez e Gavião Vaqueiro perguntam: tem menino branco na tribo Baré? E Gualabé diz: tem Yakima. Yakima, o menino onça. Então, Yakima, o menino onça, era o nome do menino branco que estava lá. Até então era Yakima. E ele diz que o Inapirico estava treinando o Yakima para se tornar o chefe da tribo Baré, porque para eles
Se fosse um índio branco, colocaria mais medo nas pessoas e então eles conseguiriam conquistar tudo, porque o Inapirico, digamos que ele era um índio do mal e a intenção dele era atacar os postos indígenas e outras tribos. Dr. Quizila e Gavião Vaqueiro então pedem ajuda ao Gualabé para levá-los até mais próximo possível da tribo para que eles pudessem observar e tentar ver de longe esse menino branco. Por outro lado, o Kumuá fica mais distante na floresta com os cavalos ali, porque ele já era uma pessoa de idade, então eles não queriam comprometer a saúde do velho índio. Então eles ficam bem próximos à tribo, o Gualabé, Dr. Quizila e Gavião Vaqueiro. Porém, o Gualabé tinha muito medo, ele estava ali se tremendo de medo, apenas porque estava garantido para ele que ele ia receber muita cachaça em troca daquele favor. Eles ficam observando até que chega vários meninos vestidos com pele de onça e o chefe. Eles ficam ali ao redor da tribo e começam a lutar. Um menino que aparentava ser maior e mais forte começa a lutar com o chefe, o Inapirico. Aquela luta era uma demonstração para aqueles outros meninos, era como se fosse uma aula, para que eles pudessem aprender aqueles golpes, aprender como se defender. A luta começa, o Inapirico com esse outro menino, eles lutam, e em um dado momento parece que o menino estava lutando assim com tanta força, com tanta vontade, que era como se ele estivesse se vingando do Inapirico. Até que o menino é derrotado e o Inapirico vence. Terminada essa demonstração, os meninos começam a tirar a pele de onça, começam a tirar uma espécie de chapéu que eles estavam, que aquele chapéu cobria os cabelos. Então, até então não tinha como eles saberem se eles tinham realmente um menino branco ou não, porque além daquele chapéu estar cobrindo os cabelos, eles estavam com o corpo todo pintado e cobertos ainda mais com pele de onça. Mas quando tira uma espécie de chapéu, logo identificado, um cabelo loiro, então ali já dava para ter a noção de que realmente o menino era branco. Agora eles precisavam saber se aquele menino era realmente o Jonas. E para descobrir se era mesmo o Jonas, eles tinham que encontrar a manchinha de nascença que o Jonas tinha atrás do joelho, que até então não tinha como ver, pois ele estava pintado. Depois que os meninos tiram toda aquela pele de osso e acaba aquela espécie de aula, vai cada um para a sua oca. A partir desse momento, o Gualabé pede para ir embora. Ele já fica com muito medo, então ele pede para voltar para onde o Kumuá tinha ficado. Então fica só os dois, só o Gavião e o doutor às espreitas, esperando um momento para tentar descobrir de fato se era o Jonas ou não. Se aquele menino chamado de Iakima era ou não. Após o Inapirico sair de dentro da oca, eles vão por trás da oca desse então menino branco, cavam um buraco por trás da oca, observam o que está acontecendo ali, eles veem que o menino está dormindo. Aparentemente estava muito cansado daquela luta que tinha acontecido, então ele tinha pegado no sono. O menino estava sem pele, mas estava pintado. Eles viam que ali era um menino branco, mas como eu disse, ainda não tinha como identificar a manchinha de nascença. Então eles entram na oca. Assim que eles entram, o menino acorda. Logo, o Gavião Vaqueiro tampa a boca do menino para que ele não gritasse e ele pede ao Dr. Quizila que identifique se tem ali uma manchinha de nascença ou não, só que tinha a tinta. Então ele pede para o Dr. Quizila passar a mão, tentar tirar a tinta, e aí não consegue, é uma tinta muito forte. Então o Gavião diz: Dr. Quizila, passa a saliva, é a única forma. O Dr. Quizila vai passando a saliva e com passando a saliva ele vai conseguindo retirar aquela tinta. E aí o Gavião pergunta: conseguiu, Dr. Quizila, tirar a tinta? Ele diz: sim, consegui. E a partir desse momento, eu não posso contar o resto para vocês. Vai ficar na dúvida se era o Jonas, se não era, e como é que ficou o desfecho dessa história, porque eu espero muito que vocês leiam essa obra.
É uma obra maravilhosa, é um livro pequeno, menos de 100 páginas. É um autor maravilhoso, esse autor piauiense. Eu espero muito mesmo que vocês gostem. Curte, compartilha com outras pessoas, comentem. Minha rede social está aqui embaixo, pode mandar dúvida para lá. Muito obrigada pela atenção de vocês até aqui e até o próximo vídeo.